Olá, Miguel, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos e todas. Miguel, uma semana de muitas movimentações políticas, né? Quero começar conversando com você sobre essa possível desistência de candidatura de fato de Janones para apoiar Lula. Eles que tiveram, a gente chegou a comentar na semana passada, né, uma conversa ali pelo Twitter, agendaram esse encontro e agora, nas próximas horas, a gente deve ficar sabendo o que vai se concretizar a partir dessa reunião, né? E tem também um outro fato interessante, que é a questão do PROS, do Pablo Marçal. A gente chegou, inclusive, a anunciar ontem que o PROS iria retirar a candidatura do Pablo Marçal para, de fato, o partido apoiar Lula, mas teve um revés na situação toda por conta de uma decisão da Justiça, né, que estabeleceu o retorno da diretoria executiva que não apoia Lula, que quer manter a candidatura de Pablo Marçal. Eu quero saber sobre essas duas frentes de você, né, como que você vê esses dois candidatos hoje, as possibilidades de apoio a Lula, e como isso mexe no jogo político, né, na corrida eleitoral de fato. Conta pra gente. Então, Thalita, o PT está trabalhando com a ideia de vencer no primeiro turno. Isso não é segredo para ninguém, ainda que ninguém fale isso claramente. O grande medo da direção do partido é que, criando um clima de já ganhou, isso desmobilize a militância e uma ida para o segundo turno, que é uma possibilidade, hoje ela não está decidida, isso desestimule, né, ou soe como uma derrota, né, uma vez que a militância estaria preparada para uma vitória em primeiro turno. Mas o partido trabalha com esse cenário, até com uma proteção a qualquer tentativa de golpe do Bolsonaro. E para isso, então, ele tem tentado ampliar a rede de apoios do Lula e também tentar diminuir a resistência aí de outros candidatos, enfim. O PT fez dois movimentos na última semana. Uma foi para os partidos grandes, o MDB e a União Brasil. Com o MDB... não bateu na trave, a gente já falou isso na outra semana, né? O MDB manteve a candidatura da Simone Tebet, mas a gente tem insistido há muito tempo, é uma candidatura que não é de verdade, né? Ela não é uma candidatura competitiva, não deve crescer o suficiente para chegar a um segundo turno, para tirar votos, etc., né? Ela vai gastar a cota de recursos eleitorais para a candidatura feminina, tanto do PMDB quanto do PSDB, que indicou a vice, né? E o outro movimento foi a União Brasil, que até a gente ia ter uma situação inusitada, né? Moro, senador do Paraná, com Lula presidente. Mas, felizmente, essa jabuticaba a gente não viu. Luciano Bivar, que também era uma candidatura sem nenhuma competitividade, retirou, mas a disputa pelo governo da Bahia inviabilizou qualquer tipo de apoio da União Brasil ao Lula e ao PT. Até porque União Brasil é a fusão do DEM, do PFL, com o antigo PSL. Então, ainda há muitos bolsonaristas que estão desse grupo. Então, com os partidos grandes que somariam horas, minutos de propaganda eleitoral e recursos do fundo partidário, o PT bateu na trave nos dois aspectos. Mas fez o segundo movimento, que é esse dos partidos menores, né? O André Janones mesmo tem dito de que ele é um candidato com 3% que está sendo recebido pelo Lula como se tivesse 30%. É claro que a retirada da candidatura do Janones não vai interferir diretamente, não é isso que vai determinar se a gente vai ter, se vai vencer no primeiro turno, se vai ganhar no segundo turno. Mas o próprio Janones também explicou por que é que o PT tem tanto interesse no seu apoio. O Janones tem 7 vezes mais participação que o Lula nas redes sociais. Ele é um fenômeno do Facebook. Ele já teve lives durante a pandemia sobre o auxílio emergencial com 3 milhões de pessoas assistindo. E ele tem um engajamento nas redes sociais, mesmo pós-pandemia, que se manteve. Não é suficiente para ele chegar a um segundo turno, para ser uma candidatura competitiva, mas é um apoio digital que cresce. O Lula tem crescido nesse ambiente digital, todos nós lembramos. Foi a grande falha da campanha do Haddad em 2018, né, ignorar esse peso. Então, no fundo, o Janones, mais do que votos, traz experiência, e isso é uma das coisas que ele quer conversar hoje, que possivelmente há, inclusive, uma possibilidade que ele seja incorporado de alguma maneira na campanha como uma espécie de consultor digital, enfim, né? Então, esse é o principal aspecto. Já o PROS é uma dessas muitas legendas, né, que possivelmente não superem as cláusulas de barreira, que vão trocando de nome, etc.,
que tem uma candidatura completamente absurda. Para quem não lembra, o Pablo Marçal é aquele coach, né, aquele propagador de autoajuda, enfim, que levou seus seguidores para o alto de uma montanha e ficaram presos lá, né, enfim. Então também não é uma candidatura séria. Ele mesmo teria prometido um aporte de milhões de reais para a própria candidatura, né, e é um partido que está envolvido nessas disputas, enfim, né? Ali acrescentaria em torno de 30 segundos a candidatura do Lula, que hoje já é, quando começar o horário eleitoral, a candidatura com mais tempo, né? Então também ali entrar e não entrar não prejudica tanto, digamos assim, né? Sim. Então, no caso do Janones, acaba agregando mais simbolicamente até do que em votos, e o PROS, no fundo, agregaria em segundos para o horário eleitoral. Então esse é um pouco o cenário que o PT está trabalhando hoje, já meio conformado com as alianças nacionais. Não deve ter nenhuma movimentação formal daqui para frente, ainda que a gente vai ter deserções do MDB que já estão previstas e anunciadas, começando pelo senador Renan Calheiros, pelo ex-senador Eunício Oliveira do Ceará, e possivelmente no PDT, quando a eleição começar a ganhar corpo, parlamentares, candidatos não vão querer estar associados a uma candidatura que naufraga como a do Ciro, podem também desembarcar à sua maneira, né, de novo a jabuticaba, em candidaturas nos estados. Aliás, vamos falar sobre essas candidaturas. Ciro Gomes tem até amanhã para definir um vice, inclusive, né? A Simone Tebet definiu Mara Gabrilli, do PSDB, essa semana também como vice, né? De alguma forma isso mexe no tabuleiro ou já era sabido? Não, Tera, eu acho que no fundo a situação do Ciro confirma o fracasso da candidatura dele em todas as maneiras, né? Então, uma candidatura que não conseguiu agregar nenhum outro partido, nenhuma outra legenda, ela se manteve no mesmo status em que ela está desde o final de 2018, né? Ainda em 2018, o Ciro conversava com o PCdoB, com o PSB, havia outras possibilidades. Mas ele flertou o tempo todo nesses 4 anos, às vezes com o bolsonarismo, às vezes com a direita, às vezes a esquerda, e no final terminou sozinho, né? Um bom sinal disso é que o Ciro tem feito muitas lives e poucas viagens. A gente vê o Bolsonaro em motociata, a gente vê o Lula, né, em atividades como a gente viu agora em Teresina, tudo pelo Nordeste, e a gente vê o Ciro Gomes em casa discutindo com o Gregório, do Porta dos Fundos, enfim, né. Então vai levar até o fim uma candidatura que está fadada ao fracasso, né. Eu acredito, inclusive, que o Ciro talvez não permaneça no PDT pós-eleições, porque o PDT vai precisar se reposicionar. E não adianta para o PDT ficar nessa postura, ele fica solto, né? Ele não está nem à direita, nem adere ao governo, fica numa situação ruim para se movimentar na política pelos próximos 4 anos. Então não me surpreenderia que, assim como o Ciro já deixou o PSB, já deixou o PSDB, né, que ele também venha deixar o PDT ao final dessa eleição, né? E aí também precise reorganizar sua própria carreira política depois de 4 disputas à presidência, né? E sair dessa forma queimando todas as pontes, né? E a Simone Tebet, de novo, né? É uma candidatura simbólica, pode sinalizar alguma coisa para o agronegócio da região centro-oeste, mas não altera o tabuleiro, né? Isso que nós temos visto nas últimas pesquisas, né? A gente vê movimentações sempre em cima, mas ali embaixo está todo mundo na margem de erro, né? Só para fechar o capítulo Ciro Gomes, o que o Ciro Gomes espera com essa candidatura, você imagina? Qual será o futuro político dele, inclusive? Eu vi alguma declaração dele dizendo que, inclusive, não concorreria a uma próxima eleição, né? O que se espera de Ciro? Eu acho, essa é uma excelente pergunta, porque o último gesto dele, que aí eu acho, por isso que eu digo que queima as pontes, foi ter rompido uma aliança de 16 anos do PT com o PDT no Ceará. Né, que vinha desde o Cid Gomes, permaneceu com o Camilo, tinha indicação agora do PT apoiar o PDT na eleição ao governo do estado, e o Ciro retirou a candidatura que o PT apoiava para impor um candidato, brigou com o próprio irmão, né? Então ele fecha o estado, onde o Ciro, inclusive, está em 3º lugar, né? Então ele fica bastante isolado, a menos que ele reconstrua sua história a partir do Ceará, o que é uma possibilidade, daqui a 4 anos, um governo do estado, etc., pelo poder, né, que os Ferreira Gomes têm no estado,
Mas nacionalmente, o que haveria de possibilidade para o Ciro seria construir, reestabelecer pontes com o Lula, com o PT, um possível ministério, alguma coisa assim. E essa porta, evidentemente, ele mesmo fechou e lacrou, né? Então, eu acho que o Ciro vai ir se afastando aos poucos, vai ser uma referência que vai ficar ali, enfim, mas que vai ter muito menos protagonismo daqui para frente na vida política.